Boa noite. Hoje a gente vai escutar o testemunho da Lídia. Eu vou mandar o convite para ela. A Lídia, ela foi presbiteriana por mais, acho que de 30 anos. E ela vai contar pra gente como que foi. Convide seus amigos. Mande essa live para outras pessoas. Oi, boa noite. Oi, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Que bom. Tá dando para ouvir direitinho e ver? Está. E você, tá me ouvindo? Sim, tô sim. Lídia, conta pra gente então como que foi a sua trajetória cristã, né? Qual denominação você cresceu, que você aprendeu sobre Cristo, aprendeu a amar a Cristo, qual foi, onde foi o seu batismo e quais denominações você passou e tudo mais. Aham. Como que foi esse período no meio protestante? Então, minha amiga Bruna, minha irmã tá aí também. Então, eu estava apresentando, né? Meu nome é Lídia, eu tenho 36 anos, eu moro em Vila Velha, Espírito Santo. Só que eu não sou daqui, eu sou do interior do estado do Espírito Santo, de uma cidade chamada Guaçuí. Eu estou aqui a trabalho, eu sou assessora de um juiz da área do direito, e foi nessa cidade, em Guaçuí, que eu comecei a caminhada, que foi no nascimento. Eu sou protestante de berço mesmo, venho de uma família protestante, toda protestante, sou filha de um pastor, ele já é falecido, e a família da minha mãe também vem de gerações da igreja presbiteriana, avó, bisavó, são muitas pessoas da igreja presbiteriana. E seu Só pai que era meu pastor, né? pai, não, meu pai era pastor de uma igreja pentecostal, Ah, tá. mas com os costumes tradicionais, assim, sabe aquela igreja que usa véu, não podia usar calça, cantava hino da Sim. harpa, era esse o ambiente. Aí a minha mãe o acompanhou quando eles se casaram. E aí a minha infância, até os 11 anos mais ou menos, foi nesse ambiente dessa igreja, até que meu pai faleceu. Eu tinha 11 anos. E foi quando nós fomos para a igreja presbiteriana mesmo, onde eu congreguei a maior parte da minha vida. Foi ali que eu tive meus aprendizados, né? Que eu me apaixonei pelas escrituras, que eu li a Bíblia, que eu conheci a Bíblia. Todas as vezes que eu li a Bíblia de capa a capa, eu estava ali sendo instruída por pessoas daquela igreja, frequentava as escolas bíblicas dominicais, onde eu cheguei até a dar aula um período. Você participava Eu de era muitos grupos? Sim, Tinha eu cargos, era muito funções? envolvida. Tinha. Eu era presidente lá da União Presbiteriana de Adolescentes da minha cidade e da região sul do Espírito Santo ali. Eu era bem envolvida. Mas eu me envolvia com tudo, assim, sabe? Eu procurei trabalhar em tudo. Tinha grupo de evangelismo, eu ia. Ação social, eu ia. Intercessão, eu estava lá organizando show gospel, excursão para show gospel, eu estava lá também. E Era sempre foi meio assim, que você faz tudo. nunca teve uma fase que desviou. Tive mais para frente. Eu fiquei Ah, indo em outras, né, indo sem muito compromisso, assim, mais para frente. E aí, eu era muito envolvida nessa época, né? Porque eu não sei por que razão exatamente eu não me sentia muito à vontade ali. Então, era uma forma de eu procurar um lugar para me para me sentir à vontade mesmo. Por isso que eu era muito envolvida assim, com todos os ministérios. Era o meu modo de encontrar um lugar. Eu sempre muito tímida, né, com dificuldade de falar e tudo. Só que eu era muito grata à igreja por ter acolhido a minha família depois que o meu pai faleceu.
Então, assim, tudo que precisava fazer, eu estava lá, sabe? Aquela pau para toda obra mesmo. Então a E, igreja acabou sendo, né, um refúgio também, né? sim, também, também. A gente sempre foi muito ativa na igreja, né? Desde a época do meu pai, a gente ia sempre, né? E aquilo era rotineiro pra gente, até dentro de casa mesmo. E aí na igreja presbiteriana nós tínhamos um grupinho de amigos, que era eu, minha irmã, que está aí na live, e uns 2 ou 3, Lucinha, Léo. A gente começou a ler muito sobre... Muito não, né? A gente começou a ler sobre o calvinismo lá. Nossa. E aí a gente... tipo, adolescentes jovens, né? Ler sobre o calvinismo e aprendendo um pouquinho mais sobre o que era predestinação, livre-arbítrio. E aí a gente começou a questionar algumas coisas. A gente entendia a doutrina, né? Só que a gente não concordava muito com os desdobramentos lógicos dela. Então a gente começou a fazer um pouco de barulho, assim, sabe? Nós começamos a fazer algumas coisas separadas, umas reuniões de oração separadas, umas viagens para congressos, só a gente, sabe? Para aprender outras coisas. Foi um auê, assim, sabe? E aí o tempo foi passando, né? Tivemos essa fase, assim, e aí, em razão de uma mistura de cansaço, decepção com algumas coisas, aí eu fui me afastando, fui deixando de pegar algumas responsabilidades, a vida também foi acontecendo, eu estudei, aí por conta de estudo e trabalho, eu precisei me mudar de cidade algumas vezes. E aí eu acabei frequentando outras denominações. Frequentei um pouco da Batista, Metodista, Bola de Neve eu fui um tempo, porque era próximo aqui da minha casa, eu tinha amigos lá. Então você não seguiu a linha reformada, né? Depois que você foi mudando. Depois disso não. Foram muitos anos na presbiteriana, mas depois não segui a linha, não. Porque é uma diferença, é uma mudança muito grande da presbiteriana para a Bola de Neve, né? Mas muito. Eu já estava um pouco assim, não querendo me envolver e já lendo algumas coisas por conta própria, meio escondido, meio assim. Então, o lugar em si já não era tão importante mais para mim, sabe? Eu participava de longe, eu tinha amigos sem se lá. envolver. Isso, sem me envolver, exatamente. E aí eu me mudei para cá, né, para Vila Velha. Tem uns anos que eu moro aqui, tem 6 anos, eu acho, quase 7. E aí, antes de contar como é que foi a grande virada, eu tenho que contar um contexto. Por algumas razões... Pode seguir, né? Pode seguir. Pode seguir. Então, por algumas razões, eu desenvolvi um quadro. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E aí eu desenvolvi um quadro de depressão e ansiedade que se agravou porque eu demorei muito para me tratar, para buscar ajuda, para procurar um tratamento. Então, ele se agravou. Foi um período muito complicado, principalmente por eu morar sozinha, né? Ter essas coisas, tendo que morar sozinha, é um pouco mais difícil, assim. Então, assim, sim, primeiro eu me submeti ao tratamento médico, acompanhamento com nutricionista, arrumei o corpo, né? E apesar da gente saber, assim, mais ou menos o que leva a gente a esse estado, eu não encontrei em nenhum lugar, assim, uma definição para o que era aquele momento, o que era uma depressão, o que era uma ansiedade. Porque toda definição que tem na literatura médica ou não vai muito para a linha dos sintomas, né? E não da definição em si mesmo. Não, e nem da causa, origem, né? Exatamente, é mais sintomático, assim. Eu falei, gente, sintoma eu já sei quais são. E toda a definição que eu procurava
entrava na esfera dos sintomas, né? E aí eu ficava pensando assim, gente, como eu vou sair dessa situação sem saber nem o que é de fato? Porque, né, se eu não tenho uma definição, fica difícil ter de onde partir, né, para resolver o problema. Sim. Porque, né, o tratamento médico, o acompanhamento nutricional é para te tirar daquele estado ali momentaneamente, né? O foco do problema não só é para esse. tapear, não trata, né? Exatamente. E aí eu tive que trabalhar com o que eu sabia até então, né? O que eu sabia é que tem uma ordenança bíblica dizendo para nós nos alegrarmos sempre e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E se tem uma ordenança, tem que ser possível cumprir isso, né? Se tem uma obrigatoriedade, tem que ser possível de ser empreendida. Quem fala sobre isso muito bem é o Fábio Salgado. Então, assim, apesar do meu estado físico, eu comecei a entender que eu podia ter um certo controle do meu estado mental, assim. Até porque nós temos o exemplo de São Paulo, né, que passou por todas as tribulações e adversidades e se disse alegre. Então, a alegria dele não era determinada por situações Mas deixa eu físicas só nenhuma. entender. Você sabe o que te levou a um quadro depressivo? Exatamente, hoje. Sei sim. Eu sempre sabe o que é entristece, mas a gente fica um pouco sem saber como começar a resolver o problema. Mas são coisas assim, passadas, relacionadas à família, enfim. Que vai acumulando, né? Isso. Coisas acumuladas que não foram resolvidas no tempo certo. E aí, se o meu estado mental não podia ser determinado por algo físico, eu precisava fazer um esforço de amadurecimento. E aí, o que eu fiz? Depois que eu me restabeleci fisicamente, tive alta médica, estava tudo ok, eu comecei a amadurecer as virtudes, a questão das virtudes. Comecei a estudar sobre as virtudes para me fortalecer interiormente, porque para que os sintomas físicos, a condição física não me afetasse tanto mais. Eu precisava estar forte interiormente. E aí eu julgava que a minha vida espiritual estava ok, depois eu vi que não, mas até então eu achava que sim. Eu comecei, influenciada pelo Ítalo Marcilli, que eu já seguia há muito tempo, eu comecei um curso de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E aí ali comecei a colocar ordem nas coisas, né? Ordenar a casa. E também em algumas coisas que eu estava lendo também. Tudo começou a tomar uma forma, né? E só que uma coisa desse curso de filosofia do professor Olavo, que eu percebi é que ele sempre invocava santo antes de começar o curso. Ele pedia a intercessão de São Pio de Pietrelcina e eu ficava olhando aquilo, né? Só olhando. Passava batido, né? Vamos que vamos, né? Vamos para frente. Aí ele começou em algumas aulas falar sobre algumas coisas negativas sobre a reforma. E ele falou isso em muitas aulas, principalmente nas primeiras 50 aulas, ele falou muitas vezes, coisas negativas sobre a reforma e sobre Lutero. E aí eu falei, gente, Olavo de Carvalho, no auge da erudição, né, com todo o conhecimento que ele tem, invocando o santo no início da aula, falando não sei o que de Lutero. Quem está fazendo isso? O que está acontecendo? E aí eu dei uma pausa. Deu um nó na cabeça, né? Não bateu muito, assim. Aí eu dei uma pausa no curso não é a de única filosofia. que fala isso, Lídia. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Todo mundo que é influenciado pelo lá fala, gente, meio uma pessoa tão inteligente ficava invocando santo, nossa senhora. Santo, não tem nada a ver, gente. Enfim, fui eu
atrás da história. Dei uma pausa no curso de filosofia, corri para a história da igreja. E aí Mas que você eu vi começou o curso mais por como um processo terapêutico, né? Filosofia mais por esse exatamente, autoconhecimento, não porque você estava buscando alguma coisa isso. relacionada à religião, né? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. A coisa culminou nisso porque eu achei esquisitérrimo. Aí dei uma pausa no curso de filosofia, fui procurar estudar alguma coisa, ver alguma coisa sobre a reforma, e foi aí que eu vi que a minha ignorância era total, total, total. Era Nossa. abissal a ignorância, que eu não sabia nada, nada. Talvez até isso até explique um pouco a minha sensação de dificuldade de pertencimento à igreja protestante, que eu tinha muita dificuldade de me sentir pertencente àquele lugar. De repente, até isso, porque eu não conhecia a própria história, não conhecia nada, É, não conhecia, a né? origem, né? Nada, Porque a nada. gente Eu nasce vivia. ali, a gente não questiona, né? Não, a gente vive naquele processo de tradição, de ficar repetindo o que escutou, que o outro escutou, que o outro escutou, e a gente não sabe onde esse primeiro viu, e vão seguir na vida. Foi meio assim, sabe? E às vezes, quando. Peraí um pouquinho. Deixa eu ver se eu pulei alguma parte aqui. Que eu fiz um roteiro, tá? Fique à vontade. Já falei. Tá, Aí, tipo assim, na minha vida de protestante, às vezes eu tinha algumas dúvidas, de fato. Só que, assim, as respostas que eu tinham os pontos muito soltos, assim. Eu acabava, tipo, aceitando aquilo ali, mas sem entender completamente, meio que para encerrar o assunto, sabe? Eu sempre tive muitas dúvidas. Mas as pontas sempre soltas. Não tinha não tinha uma coesão para mim. E por eu viver num mundo muito fechado ali, né, com pessoas protestantes, músicas protestantes, programações protestantes, tudo girava muito ali dentro. Então, quando eu dei de cara com a realidade que eu nunca tinha visto, eu fiquei um pouco em choque, assim. E aí, sozinha mesmo, e sem falar com ninguém, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a reforma. Fui para o site do padre Paulo Ricardo, comprei alguns livros que ele indica lá nos cursos de história da igreja dele. Um deles foi a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Comprei alguns, tem alguns aqui, mas esse foi o principal. E aí começou, né? Tive que desconstruir E isso você toda. começou a estudar mais pelo Olavo. Você falou assim, não, eu preciso entender mais. Aí você foi. Foi. Isso tem 1 ano e meio. Um ano e meio. E aí, isso. E aí começou, tive que desconstruir toda aquela narrativa panfletária que a gente tem de Lutero, que lá no século XV, ele, um homem piedoso, que viu uma igreja corrupta, foi lá, pregou as 95 teses lá na portinha da igreja. Então, desconstruir toda essa imagem e vi que, de fato, a igreja tinha episódios de corrupção, de decadência moral, mas não foi essa a razão, e o próprio Lutero fala que não foi essa a razão. Ele se opunha à doutrina, e assim foi esse E nicho, esse é o né? mundo desabou. Não, desabou, acabou. Eu entrei em choque mesmo. Falei, meu Deus do céu, onde eu tô, de onde eu vim, para onde eu vou. Foi assim. E aí eu vi algumas coisas sobre o contexto da época da reforma, né, que era uma época de baixo desempenho intelectual, que o Lutero não tinha nem condições de desenvolver a espiritualidade que ele até tinha naquele ambiente. Ele tinha dramas interiores, ele tinha uma desordem emocional que ele não conseguia resolver, né? Aí eu fui entendendo, ficando chocada com com as coisas que eu tinha lido, assim, eu li uma vez que ele tinha ataques de medo da ira de Deus a ponto de ter desmaios. E por isso que ele desenvolveu a doutrina da justificação somente pela fé.
Exatamente, porque a teologia até então Ele ia era contra os escrupuloso. tormentos interiores dele. Oi? Ele era escrupuloso. Pois é, exatamente. E aí eu fui entendendo melhor o que aconteceu ali. Eu vi que por ele estar tentando desesperadamente resolver esses problemas dele mesmo, ele não fez uma reforma, né? Ele desabou a casa e, e aí vi, né, todo o desdobramento disso, poder político, movimento universitário da época, todo o processo revolucionário, fui vendo o desdobramento disso. Aí li um texto que eu tinha achado na internet chamado Dos Judeus e Suas Mentiras, escrito por Lutero, que eu fiquei chocada também. Tá disponível aí para quem Ele quiser ver. era antissemita, né? Sim, sim. Aí fui tomando conhecimento desses detalhes que eu nunca tinha escutado na minha vida. E antes você achava que ele era uma pessoa que realmente foi inspirada, né? Toda aquela Achava. história. Foi, foi isso que foi me passado, né? E eu não questionei, às vezes, tinha uma dúvida ou outra, mas sempre com respostas um pouco E quais eram vagas. assim, os preconceitos que você tinha com a igreja? Assim? O que você pensava da igreja católica? Quando você pensava da igreja católica, o que vinha na sua cabeça? Que todo mundo pensa, que é a idolatria, essas coisas. Eu vou chegar nessa parte lá na frente. Aí tá, meu mundo caiu aí, Thaisa. Desabou, Eu desabou. sei o que Falei, é isso. isso sim, não tinha falado com Eu sei. ninguém, estava eu sozinha. Você sabe, né? Nossa, nem mal. Aí eu falei, já que o mundo caiu mesmo, eu vou começar do início. Fui lá para a É, história da igreja do início mesmo. Continuei no site do Padre Paulo Ricardo, seguindo a bibliografia também do site do Fábio Salgado, comprei algumas coisas que ele indica. E comecei, igreja antiga, igreja medieval, fui lá do início, já que já estava tudo perdido mesmo para mim, falei, vamos ver o que aconteceu antes disso. E aí fui vendo, fui lendo, fui entendendo e fiquei assim, completamente encantada com a beleza extraordinária, com a grandiosidade, com a solidez dessa história o de 20 heroísmo, né? séculos. Sim, sim, permanecendo de pé, sabe? Mesmo com tantos intempéries, tantas perseguições, tantos ataques, e a igreja ali, Deus sempre levantando homens para passar para frente. E, e aí eu já estava completamente envolvida, né, com aquilo tudo que eu tinha descoberto. A história da igreja realmente me impactou de uma forma muito, muito intensa, assim, de ler uma coisa e ficar dias pensando naquilo. Eu falo, meu Deus, como é que eu não sabia disso, sabe? É um E salto, né? Assim, é um pulo. Os 1500 anos é deletado. É é, simplesmente, tipo, não existe. E é tanta exatamente, riqueza, né? igual, Que você fala, meu Deus. nossa, é igual o testemunho da Priscila, né? A gente achava que os cristãos estavam se reunindo nas casas, eu achava também. Ficaram reunindo nas casas no início e Mil e pronto, quinhentos anos, sei lá. nas casas. Constantino que abriu a igreja católica, né? Dom Dízimo. Achava que tinha começado com Constantino, achava isso tudo. E aí, depois eu fui depois que eu dei uma passagem, né, pela história mesmo da igreja antiga e até os dias de hoje, eu fui para os fundamentos básicos, metafísicos, teológicos da Igreja Católica, né? Aí eu fui entender, aí eu precisei de um tempo para me abrir completamente, porque é aquilo que eu achava que que a igreja era idólatra, que Constantino que fundou pelas razões não tão legais, que, enfim, o
sacramento, eu tinha muitas dúvidas quanto ao sacramento, eu não entendia. E aí eu fui bem na base mesmo, comecei a ler, entendi o que era analogia a entes, a união hipostática, que é a coexistência das naturezas humana e divina de Cristo. Aí o padre Paulo Ricardo explica muito bem, né, a questão da comunicação de idiomas. E aquilo foi se abrindo assim, outro planeta para mim, sabe? É a questão dos sacramentos, que foi onde eu fiquei mais tempo, assim, né, para poder entender. Tinha muitas dúvidas, mas foram todas sanadas com o tempo. A comunhão dos santos. E quando eu vi, assim, que santos, aqui na questão da comunhão dos santos, eram todos aqueles incorporados à Igreja de Cristo, que a Igreja triunfante, padecente, militante, eu fiquei assim, nessa hora eu caí para trás. Eu acho que foi a coisa que mais incrível dessas leituras, desse estudo, foi quando eu entendi a comunhão dos santos. Sim. E aí cheguei na parte da idolatria, que para mim era um ponto alto, assim, e fui vendo que o contexto da idolatria lá de Êxodo 20 não era o que eu estava achando que era, né? Que era todo um sistema de culto, de elementos de natureza, com sacrifícios humanos. Era outra coisa. Nada a ver. Porque imagem todo mundo tem imagem, né? Fotografia. Foto, Várias coisas a gente faz imagem, né? Televisão. Sim. Exatamente. Aí eu fui vendo, né? E aí, depois da questão da idolatria, que já estava sanada, fui para o último ponto de todo protestante, que é a devoção mariana, que eu demorei um pouco também a Qual foi o mais difícil, assim, para você? O ponto ou o dogma? Todo? A devoção mariana. A maioria, né? Com certeza. Porque assim, eu acho que a gente aprendeu a ignorar, né? A deletar a pessoa. É uma mulher qualquer. Nossa, e de repente você vai pra igreja e ela tem essa grandeza toda, você fala, é muito assim. Exatamente. Eu demorei um pouco a entender que ela foi formada de uma maneira única, preservada do pecado. Ela teve a missão de apontar para algo além dela, que era o filho dela. Eu demorei bastante para entender, assim, sem arestas, sabe? E aí foram vários pontos, assim. E durante esse ano e meio, lendo essas coisas e entendendo e tentando tirar as dúvidas de alguma forma, perguntando para alguém, enfim, a tradição e o magistério da igreja, que era algo que eu não conhecia, iam me apresentando umas respostas muito coerentes, muito retas, muito firmes, muito claras, uma após a outra sem parar. Assim, eu fui meio que soterrada por tanta grandiosidade de tudo isso, né? E aí as dúvidas que eu tinha, eu fui procurando respostas nos livros que eu tinha comprado já, li alguns do Scott Hahn, que para quem não sabe é um ex-protestante calvinista, ou fazendo perguntas para pessoas. Oi? Ex-presbiteriano também, né? Sim, ex-presbiteriano. E aí, ou eu perguntava para alguém na internet mesmo, conheci o Fábio Salgado, assim, eu fazia umas perguntas para ele, gente, hoje eu tenho vergonha, eu apaguei todas. Hoje a gente conversa de vez em quando, mas quando eu fui falar com ele que eu tinha me convertido ao catolicismo, antes de eu falar, eu apaguei tudo que eu falei antes, porque era tão idiota as coisas que eu perguntava para ele, que eu fiquei com vergonha. Aí eu apaguei tudo para depois puxar o assunto. Mas ele sempre, assim, muito... de forma muito generosa, sempre me respondeu tudo, sabe? As dúvidas que eu tinha mais, assim, que eu perguntei para ele foi sobre igreja visível e invisível. Eu fiz várias perguntas para ele sobre isso. Qual que era a sua dúvida? Várias. Eu acho que as básicas de todo mundo, né? Que... Enfim, eu vou deixar isso para lá. Deixa pra lá.
Depois eu volto nesse ponto, lá no final. Deixa eu marcar aqui. No final a gente volta em Igreja Visível e Invisível. Eu não entendia um ponto disso. Mas aí ele sempre me respondendo de forma muito generosa, com muitos textos, muitos livros. Eu procurava sempre ver se ele já tinha respondido isso em outro lugar, ou no Instagram dele, ou no blog dele, antes de perguntar, mas às vezes eu me deparava com algo que eu realmente não entendia, e aí eu perguntava para ele. E assim eu fui descobrindo que assim, o que eu não gostava não era da Igreja Católica, era o que eu achava que era a Igreja Católica, como todo mundo. E fui entendendo, assim, as peças foram se juntando, e eu fui entendendo que a Igreja verdadeira de Cristo, aquela sucessora das primeiras gerações de cristãos, era a Igreja Católica. E só que isso aconteceu no início da pandemia já. Foi agora, tem 5 meses, quase 6. Você ficou estudando quanto tempo? 1 ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. 1 ano e meio. Aí, quando chegou no início da pandemia, 5 meses atrás, há 6 meses atrás já, eu lembrei de uma frase que eu li num dos livros do Scott Hahn, eu não lembro mais qual, mas ele falou que adiar a obediência seria desobediência. E aí eu vi que não dava mais para eu viver sem estar de acordo com o que eu tinha visto nesse 1 ano e meio e aceitado e entendido e concordado. Então, na pandemia mesmo, eu falei com um amigo meu chamado Lucas, ele é católico. Falei, Lucas, assim, eu queria conversar com o padre. Aí ele, já imaginei já, Lídia. Então, já tá tudo no esquema. Eu já falei com ele, já passei seu nome, você entra em contato com ele. Eu falei, nossa, não precisa ser tão rápido assim, né? Aí ele me passou o contato do padre Fábio, que era o diretor espiritual dele. E aí eu mandei uma mensagem pro padre. Falei que eu precisava conversar com o padre. E aí eu fui lá, ele marcou, me recebeu, contei minha história todinha, desde o início. Aí ele conversou muito comigo, me deu boas-vindas, me deu parabéns, que até agora eu não entendi, porque, como assim, né? Demorei 35 anos para começar a querer ver alguma coisa da ganho, parabéns, então, tudo bem. E ele me deu uma relíquia do Padre Pio, eu guardo com muito carinho, me deu conselhos, me abençoou, enfim. E desde então, o Padre Fábio tem conversado comigo, tem tirado minhas dúvidas, dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Aí eu descobri que eu tinha sim, e ele foi esclarecendo coisas pessoais minhas que ninguém nunca tinha conseguido me explicar. A igreja já tinha a resposta, e ele me mostrou a resposta. Não tinha Você pode dar um nada que eu exemplo, levava. não? Eu prefiro não. Não, tudo bem. Depois te conto, Thaís. Mas teve uma questão específica assim, que ninguém nunca conseguiu me explicar. Pastor nenhum, líder nenhum. E o Padre Fábio me mandou um áudio de 3 minutos explicando o negócio, do início aos 3 minutos e 1 segundo. Me explicando tudo, desembolando aquele nó, esclarecendo completamente minha dúvida. Eu fiquei, meu Deus do céu. Enfim, fiquei maravilhada com tudo, assim. E, só que a gente estava na pandemia ainda, né? Não tinha missa. Você chegou a fazer confissão? Cheguei a fazer a primeira confissão, mesmo sem previsão dos outros sacramentos. Foi um momento, assim, maravilhoso. Difícil, né? A primeira confissão sempre é mais difícil. Mas foi um momento... É uma vida, né, de pecado para contar. É uma vida, nossa vida. Eu fui fazer meu exame de consciência, eu fiquei 2 semanas, assim... escrevendo quase um livro, se for publicado. Ô, Lídia, estão querendo saber a sua dúvida pessoal. Quem falou, gente? É Bruna?
Não, Bruna, depois te conto. Bruna Depois é minha eu me amiga lá de contar Goiás. também. Conto, pode deixar. Mas são dúvidas assim, que tem a ver com vocação, com vida de santidade, com os caminhos, o caminho de santidade, dúvidas relacionadas a isso. E aí não tinha missa nesse. Né, me converti no meio da pandemia sem Não missa, tá, sem nada. Oi? não tava tendo missa, né? Não estava. E aqui, perto da minha casa, aqui atrás da minha casa, tem uma igreja. O pessoal que veio aqui almoçar um dia aí do apostolado viu. A igreja que tem aqui, ela só tem teto, ela não tem parede, porque ela está sendo construída ainda. Mas acontecia missa ali. E eu reclamava pra caramba das missas, porque o som vem aqui na minha casa. E era 3 missas diárias, domingo, e missa diária, e eu ainda protestante, eu reclamava do barulho, do som, e depois que eu me converti, eu fiquei desesperada atrás de uma missa. Eu falei, tá vendo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que reclama, né? E aí, não é? Aí, falei da... Aí tá. As atividades foram voltando depois da pandemia, né, voltando normalmente, assim, devagar, e também as atividades da igreja que eu frequentava, protestante, também foram voltando. Só que eu não apareci mais, né? Algumas pessoas foram... as pessoas foram percebendo, assim, que eu não voltei. Alguns conhecidos perguntaram, eu falei. Para quem perguntou, eu falei. Para quem não perguntou, eu não falei. Algumas Como pessoas... que foi a reação das pessoas? Variadas. Algumas entendiam mais ou menos, umas não entendiam nada, outras ficavam até, assim, meio iradas, sabe? Falando, irmã, a letra mata, hein? Tipo assim, porque eles souberam que eu estudei, aí ficavam falando que a letra mata. Aí, enfim, né? Cada um... eu sempre tentei... E para sua família? Como que foi para você? Então, para mim, foi tranquilo, assim. A minha irmã tá aí, Sara, por várias questões. Eu moro sozinha há muito tempo já, a gente não mora na mesma cidade, minha vida já é independente aqui, mas principalmente pelo fato da minha mãe e a minha irmã serem pessoas muito esclarecidas e nunca foram anticatólicas. Se for olhar isso, eu era muito mais do que elas. Então, assim, eu optei por não fazer disso uma questão, sabe? Elas souberam naturalmente. Minha mãe, às vezes, perguntava, aí, filho, foi na igreja? Fui. Foi em qual? Fui na igreja católica. E foi assim, sabe? Foi algo naturalmente acontecendo, assim. Eu até pensei em contar dessa forma, de juntar todo mundo e contar que agora eu sou católica, mas eu não vi razão para fazer disso uma questão. Eu achei que seria menos desgastante que fosse de forma natural mesmo, né? Elas iam vendo, eu ia contando uma coisa ou outra, e assim foi. Eu não tive grandes problemas, não, graças a Deus. Você travou para mim, você está me vendo? Eu tô. Ah, não, voltou. Tinha dado uma travada. E só que essa questão dos amigos foi uma questão assim que a ficha demorou um pouco cair. A ficha caiu mesmo há pouquíssimo tempo, que eu realmente não tinha mais um grupo de convivência. Né? Eu queria perguntar isso para você, como que tem sido para você? Porque muitas pessoas reclamam disso, né? De falta de amizade, de não encontrar quando você entra na igreja católica. Foi uma questão para mim, sim, porque eu acho importante a convivência, até porque eu já falei, eu moro sozinha, eu tinha o meu grupo, assim, onde eu conversava, trocava ideias, meus amigos vinham aqui, e aí de repente não tem mais, né? Isso foi uma questão, sim, mas Deus é muito bom e misericordioso.
E, e aí, um dia, especialmente, que eu estava especialmente triste por esse fato, esse padre que me recebeu, me mandou um vídeo de um testemunho do Alexandre, lá do apostolado Cardeal Newman. Ele falou, Ilide, tem outros protestantes chegando, né, como se fosse, você não está sozinha, né? E aí eu vi o vídeo, vi muitas semelhanças com a minha história, fiquei feliz, assim, e fui para o Instagram ver se eu achava pessoas. Aí eu digitei hashtag como é que eu digitei? Ex-evangélicos. Eu digitei para ver se eu achava algum perfil. Aí não vi nada de relevante, aí eu digitei ex-protestantes, hashtag ex-protestantes. E aí uma das primeiras coisas que apareceram foi o perfil do apostolado Cardeal Newman. E aí eu olhei, tinha 999 seguidores. Falei, não vou deixar assim, né? Aí eu fui seguir, eu fui a milésima. Quando eu segui, o Jefferson, ele rapidamente falou comigo no privado, né? Se apresentou, perguntou de onde eu era, perguntou um pouco da minha história, como eu fui parar lá. E assim aconteceu. Foi nesse dia assim, que eu estava especialmente triste por esse fato, isso aconteceu. E aí fui parar no grupo, né, do apostolado e vi que tinha lá na época 70 pessoas, que eu não estava sozinha de fato, né, que tinha irmãos com a E tem mesma milhares, né? história. Tem muita gente. Eu tinha a impressão que era só eu, porque eu não conhecia Todo nenhum mundo tem, mas ex-protestante. não é. É, é, Aí conheci, né? Fui conhecendo as pessoas, vi que as histórias, assim, são pessoas muito diferentes, com histórias muito parecidas. E eu fiquei muito feliz com isso e é um grupo onde eu posso aprender muito, eu aprendo muito ali, né? Porque eu tenho pouco tempo de caminhada e os primeiros passos estão sendo dados agora, né? Fiz a minha primeira confissão relativamente recentemente, como eu falei, a primeira missa foi depois que passou a pandemia, agora foi há pouquíssimo tempo, e foi, inclusive o dia da missa foi maravilhoso também, né? Que ali eu Ô, via Lid, a beleza da. Pois não, e pode como que falar. foi para você a Eucaristia? Quando Não você foi entendeu? ainda, né? Quando eu entendi, É, foi sim, quando você. maravilhoso. Pode. Para você, assim, qual ponto assim, da igreja você ficou mais encantado? Mais encantada, a É, comunhão dos santos. A comunhão dos santos para mim foi muito impactante, importante, e eu fiquei deslumbrada com algo tão grandioso, que a palavra é essa, é grandioso. Foi esse o ponto. Mas a Eucaristia também foi muito interessante. Né, hoje eu vejo assim como que eu não sabia nada mesmo assim do que acontece na missa, do sacrifício. Eu não sabia nada, Thaís, eu não sabia nada. Tudo que eu descobri sobre a Eucaristia foi muito grande para mim, foi muito importante, assim como os outros sacramentos, inclusive o batismo, porque na própria igreja protestante não tem um acordo assim, né, nem em relação ao sacramento. Eu sou batizado 2 vezes, para você ter noção. Eu batizei numa igreja que batizava criança, aí eu fui para batista que não aceitava, tive que batizar de novo. Então, assim, ordenar isso foi muito muito bom, muito importante, muito forte para mim. E aí ó, eu a sei que é. Eucaristia, como você... pode falar. Não, pode falar. Não, só para concluir que você perguntou da Eucaristia, que a minha primeira Eucaristia vai ser domingo agora. Ai, que benção. É. Mas o que eu ia te perguntar, e vai ser a última pergunta. Se alguém quiser deixar também sua pergunta, pode deixar. Não sei se a Lídia vai 20% de responder, mas bateria, vamos tá? tentar.
20% de Tá. bateria. Eu tô com um problema na bateria, eu já tinha avisado a Thaisa antes, gente. Como que foi? Você sentiu diferença na sua espiritualidade desde que você voltou para a igreja, nesses poucos meses que você Sim, voltou sim, assim? Como que agora tá a sua vida tem uma. espiritual antes e É, agora? eu entendi. Tipo assim, hoje eu vivo uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, que é uma coisa chamada ordem. Ordem, coerência. Coerência e consistência, essas são as palavras. Eu não É, tinha essa sensação, e essa sensação hoje, ela é palpável para mim. É um solo firme, onde eu posso caminhar, onde tudo já foi debatido. Uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida foi o Catecismo da Igreja Católica. é, Está é tudo lindo, né? ali. Nossa, meu Deus do céu, todo Meu mundo. Deus. Eu achava que todo mundo lia, depois eu descobri que não. Quando eu comecei a ler, eu falei, vou ler, porque todo mundo lê, né? Óbvio. Mas depois eu vi que não. Não. Enfim. Não, por isso que católico ignorante vira protestante, menina. É porque eu não leio o catecismo, né? Meu Deus, Não é tem a coisa como. mais Aquilo, linda. não tem pontas soltas, não tem pontas E soltas. você lê E o isso, para catecismo com mim, a Bíblia do lado, nossa, nossa, pois é, exatamente. aí é O fatal. tripé. É. Então foi isso, assim, a coisa principal na minha espiritualidade foi isso. Uma busca que eu nem sabia, eu não tinha nem consciência que eu tinha, mas eu tinha, de Você buscava a consistência, de verdade, mas você não sabia onde ela estava, né? O que que era. exatamente, exatamente. E isso hoje é muito, é visível, é palpável. Aí você travou para mim. Você travou, só que voltou. Aí, voltou. Agora voltou. Opa. Aí, voltou. Tá normal pra mim. Pra mim agora tá também. Tá A dando Bruna tá uns perguntando, você negócios. acha que hoje a sua fé é racionada? Racionado de racional? Eu acho que sim. Peraí. Deixa eu achar aqui. É que pra gente a fé e a Racional, razão Bruna? andam de mãos dadas, né? Sim, sim. Com certeza, Bruna. Com certeza. Eu não achei a pergunta. Por que não tá aparecendo pra mim? Às vezes é porque já tá pra cima. Ah, tá. Ah, gente, eu sou nada tecnológica. Agora que eu tô vendo aqui que um monte de gente falou um monte de coisa. Raciocinada. Raciocinada. Isso. É a junção da fé com a razão, né? Porque tudo a Sempre. igreja dá uma explicação, né? Ela manda você crer e ela te dá a razão daquilo, né? Exatamente. E eu até aprendi com isso, porque tudo antes eu queria respostas rápidas, assim. Às vezes não é. É toda uma construção, né? De raciocínio, tem que estar aberto, né? Para compreender algumas coisas. E eu não era. E aí eu passei a me abrir para isso. Travou de novo para mim. Aí foi, Você vai. tá lendo o que no momento, Lídia? No momento, eu estou lendo novamente o livrinho do Montfort, da verdadeira devoção à Virgem Maria, porque eu estou numa turma de consagração e aí nós estamos lendo Ó, juntos esse livrinho. Eu estou lendo pela segunda vez. Eu já tinha lido, já tinha feito o curso do Padre Paulo Ricardo e estou lendo. E, paralelamente, estou lendo, porque por afinidade, o Código de Direito Canônico para conhecê-lo. Eu ainda não o conheço, eu li coisas antes disso, e agora que eu comprei um Código de Direito Canônico e estou conhecendo, assim, está sendo me apresentado agora isso.
Lídia, qual recado assim você daria para um protestante que está nesse conflito, que está estudando ou cogitando a Igreja Católica? O que você diria para essa Uhum. pessoa? Qual conselho você dá? Conselho, assim, primeiro, nunca deixar essa chama de busca pela verdade se apagar, né? Porque eu deixei por muitos anos isso se apagar. Não deixar o dia a dia soterrar isso, porque isso é o tesouro mais importante que a gente tem, né? Então, isso precisa ser buscado, a busca pela verdade precisa estar acesa. E, e conselhos práticos me ajudaram muito o padre Paulo Ricardo, tudo que tem no site dele, tem coisas abertas né, que não tem a ver com a assinatura paga, me ajudaram muito. O Fábio Salgado tem um site com dicas de protestantes que estão nesse processo, dicas de leitura, com textos muito esclarecedores. Eu recomendo muito a leitura do blog dele e ir um passo cada vez, sem pressa, mas também sem pausa, porque isso é algo muito importante, é a coisa mais importante da sua vida. Então, ir no seu passo, mas sem pausa. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, Você falou acho que tudo eu que você. falei tudo. Acho que sim. Eu fiz o roteiro aqui, mas deu umas puladas. E você hoje é feliz, Lídia? Muito, muito. Nada paga, né? Abraçado, nada paga. Nossa, que maravilha, né? Encontrar esse tesouro. É essa a sensação, né? Encontramos um tesouro, exatamente. Gente, então a gente vai encerrar a nossa live. Se vocês tiverem alguma Tá bom. dúvida, pode mandar aqui no direct do apostolado. Também, se quiser perguntar alguma coisa para a Lídia, Isso, também manda para ela. Muito isso, pode obrigada para todo mundo que perguntar. participou até agora. Obrigada, Lídia, por ter aceitado o convite Obrigada a você. e que seu testemunho sirva para impactar, incentivar e inspirar outras pessoas para a glória de Deus. Amém. Amém. Obrigada. Então, um beijo. Tchau, Tchau. gente. Obrigada. Por nada.